bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos no episódio 18, se não estou em erro. Hoje vamos falar sobre objetivas e uma exposição que eu gostaria que visitassem. Bom, e eu trouxe duas objetivas para falar-vos. Uma é uma 70-200 2.8, outra é uma 70-200 4. Qual é a diferença entre isto? A principal diferença entre isto e isto não é bem o tamanho, é sobretudo o preço. Não deixemos de tretas. A primeira coisa em que toda a gente pensa quando procura um objetivo é no preço. Por mais interessante que seja esta discussão de o que é bom e o que é que não é bom, há sempre um fator que é o fator, se calhar, mais importante na decisão de uma compra. Falo naturalmente do custo. Bem, se os meus fundos fossem sempre ilimitados, eu não teria nenhuma dificuldade em vos dizer: epá, comprem a 2.8, é um maquinão. Porquê é que é mais pesada? É muito simples. A relação da distância focal com a abertura máxima obriga a que o vidro seja naturalmente muito maior. Se bem se lembram, N igual a F sobre D, em que N é o F-number e F é igual à distância focal. Eu fiz um episódio só sobre isto, vão procurá-lo, que é sempre interessante. Logicamente, o D é igual a F sobre N, em que F é a distância focal, N é o F-number. Ora, se tivermos, por exemplo, aos 200 mm, vamos calcular aos 200 mm para ser mais simples, ou aos 100, não, vamos fazer aos 200. Ora, se tivermos então que N é igual a F sobre D, em que este F é a distância focal, portanto, nesta objetiva vai dos 70 aos 200 mm, e em que D é o diâmetro da pupila, este diâmetro é expresso em milímetros, é um diâmetro real, não tem nenhuma, não é nenhum valor relativo, é um valor absoluto, e este N é então o F-number, ok? Por aqui podemos chegar facilmente à expressão, D é igual a F sobre N. Ora, no caso, por exemplo, o que é que isto nos permite? Permite-nos calcular o diâmetro obrigatório, ou o diâmetro necessário para que estas relações se satisfaçam. Se eu quiser ter uma distância focal de 200 mm e se eu quiser uma abertura, um F-number de 2.8, eu terei que ter um valor de abertura efetiva de 200 a dividir por 2.8. Eu vou ver quanto é que isto é. 200 a dividir por 2.8. Aqui teríamos de ter então 71.42 milímetros de abertura efetiva. Este valor não está exatamente correto porque há outros fatores que jogam ou que concorrem em toda esta relação, mas se utilizarmos as mesmas condições para todos os cálculos, a relação está correta. Ora, se eu fizer estes 200 mm, mas para uma abertura máxima de F4, eu tenho um diâmetro de entrada da pupila de 50 mm. E esta é a razão porque uma objetiva como a 2.8 é naturalmente muito maior do que uma objetiva com F4. É preciso mais vidro, é preciso mais barril, mais vidro, é preciso mais tudo para que se consiga um diâmetro suficiente para se satisfazer toda aquela necessidade em termos de entrada de luz. Eu entendo que isto seja mais ou menos simples de perceber para toda a gente, não deve haver aqui grandes dificuldades. E porquê é que eu fiz este episódio? Eu fiz este episódio sobretudo porque eu estou constantemente a ser bombardeado com perguntas do tipo: qual é a melhor objetiva para comprar? O que é que eu devo comprar? A F4 ou a F2.8? E não é só na 70-200, embora a 70-200 seja claramente a objetiva que levanta mais questões. A 16-35, que é a que eu estou a usar para filmar, por exemplo, a diferença é sempre: compra 2.8 ou compra a F4? A resposta a esta questão de qual é que devo comprar, seja uma 70-200 ou seja qualquer outra objetiva, virá já a seguir. Aguardem. Quero então agora distinguir uma da outra e o que é que vos pode levar a comprar esta ou comprar esta. Se tiverem fundos ilimitados, a 2.8 é muitíssimo bem construída, permite uma abertura máxima maior. E em que é que isso se traduz? Bem, traduz em muita coisa. Por exemplo, eu vou-vos apresentar aqui algumas imagens. Isto são imagens que foram conseguidas através das duas objetivas que tenho aqui à vossa frente. E em que fui experimentando ou que fui usando de diversos valores de abertura
para vos mostrar que, na verdade, aquela história de que de 2.8 para F4 vocês conseguem muito mais aquele bokeh que toda a gente adora, o desfocado, e sim, é claro, a profundidade de campo é menor a 2.8 do que é a F4, nas mesmas condições de distância focal, distância ao assunto, etc. É claro que é menor, isso é lógico, mas se é assim tão notório, bem, se calhar não é assim tão notório quanto a diferença de custos entre uma e outra objetiva podem fazer crer. Em que é que isto é muito melhor do que isto? Se vocês bem se lembram, eu também fiz um episódio sobre f-stop, coisa da escala de f-stops e isso tudo. Vocês têm que ter sempre em mente o seguinte, vamos imaginar que aqui é 1.0, vamos imaginar que aqui é 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, ok? Isto é a vossa escala de f-stops, desculpem. O que é que eu vos quero mostrar com isto? Bem, o que eu vos quero mostrar é o seguinte, qual é a grande vantagem? É que esta objetiva cai aonde? Esta 70-200 mais pesada, maior, com um diâmetro muito maior de entrada de luz, onde é que ela cai? Ela cai exatamente aqui, né? No f2.8, correto? Esta é a 70-200 2.8. E onde é que cai a outra? Bem, a outra cai imediatamente aqui, ok? É a 70-200 F4, ok? Desculpem. Peço desculpa, às vezes as notações saem erradas. A distância, vou-lhe chamar de distância, que é para facilitar o discurso, é só isto. Uma cai aqui, outra cai aqui. Mas este só que eu estou a mencionar não é bem só, é um só muito grande. E porquê é que é um som muito grande? Bem, porque daqui para aqui estamos a falar de quanto? Um stop inteiro. E o que é um stop? Bem, o stop, como vos disse também no outro episódio, representa o quê? O dobro ou metade da luz. Naturalmente, em termos teóricos, eu aconselho-vos a irem visitar outros vídeos anteriores, porque onde estes assuntos são esmiuçados com mais detalhe, mas aqui o que nos interessa é basicamente isto. E porquê é que isto é importante? Bom, é importante porque, eu ainda não fiz nenhum episódio sobre a reciprocidade, mas é mais ou menos o seguinte. Se vocês usarem esta objetiva, esta mais cara, por exemplo, f2.8, e quiserem estar a usar uma velocidade de 1 para 500, a um ISO de 400, o que é que vocês são obrigados a fazer se tiverem que usar F4? Bom, uma de duas coisas. Ou alteram, por exemplo, isto para 1 para 250, porque estamos a falar de um stop, e mantêm o ISO a 400. Ou, por exemplo, usam F4, mantêm isto a 1 por 500 e alteram o vosso ISO para ISO 800. O que é isto? Bem, há uma relação de reciprocidade, aquela coisa do triângulo da exposição. Bem, isto basicamente é um triângulo porque há uma relação recíproca entre as três grandezas e que tem que ser trabalhada pelo fotógrafo no sentido de conseguir uma exposição teoricamente correta. Bem, e o que é importante aqui? É importante reter que se vocês precisam sempre de disparar a uma determinada velocidade e precisam de manter um ISO baixo, é natural que a 2.8 seja uma objetiva muito melhor para vocês. Porquê? Imaginem, fotografia de concerto, uma fotografia em que o assunto está em movimento, por exemplo, fotografia de pavilhão, de desporto dentro de pavilhão, onde a luz não é sempre tão boa como nós gostaríamos que fosse. A 2.8 é certamente uma objetiva muito melhor para vocês, porque vos permite, por exemplo, usar uma velocidade muito mais elevada do que permite, por exemplo, a objetiva que só vai até F4, porque se só vai até F4 e vocês têm que manter isto numa determinada velocidade, portanto vocês têm que manter as coisas mais ou menos dentro destas escalas de grandezas. Eu não estou a perder muito tempo com detalhes de explicações disto, porque na verdade a grande explicação não é a parte teórica, é o facto de não se esquecerem do seguinte, porque esta relação existe, a objetiva naturalmente terá de ser maior. Porque é maior, naturalmente será muito mais pesada. É mais pesada, condições de praticabilidade que ficam comprometidas. Se é uma fotografia que obriga aberturas muito elevadas, se é uma fotografia que obriga
altas velocidades ou a uma velocidade mais elevada, é natural que vocês, porque têm que usar uma velocidade mais elevada, têm que garantir que a quantidade de luz que entra, que chega até ao vosso sensor, é suficiente. E como é que ela se garante? Quando se aumenta a velocidade, se se aumenta a velocidade reduzindo o tempo de exposição, naturalmente temos que aumentar o diâmetro ou o ISO para permitir que a mesma quantidade de luz chegue ao sensor. Na verdade, aumentando o ISO, não se altera a quantidade de luz que chega ao sensor. O ISO trata-se de uma amplificação de sinal. Mas voltando aqui às cábulas, esta relação de grandeza ou de dimensão traduz-se depois numa abertura máxima de 2.8 ou 2.4, que é só um stop, mas um stop, sabemos nós, é o dobro da luz. E é muitas vezes a diferença entre conseguir um disparo nítido e um que não é nítido. Ora, isto depois traduz-se nas relações de reciprocidade que fui abordando. Agora vou dar outro exemplo. Eu vou fotografar com uma F4 e só consigo disparar aqui um por 200. A luz do sítio onde estou não me permite disparar mais depressa, etc, etc. E o ISO, eu já estou aqui a puxar o ISO a 1600 ou, sei lá, já estou aqui a puxar o ISO a 3200. Já são condições em que não são ótimas e mesmo hoje que esta coisa do ISO está muito alterada e em que a amplificação de sinal é muito mais bem conseguida, a relação sinal-ruído está muito melhorada, há muito menos ruído associado à amplificação de sinal, tudo isso é muito certo, mas que se pudermos manter o ISO mais baixo, melhor para todos nós. Não podendo, eu imagino que estou com a F4, com esta objetiva mais pequenina, mais prática, mais leve, que é muito mais fácil de usar em todo lado, contudo tem a limitação seguinte. Imaginem que eu preciso de maior profundidade de campo e passo, por exemplo, em vez de ser 5.6, que é um stop a seguir, passo para o F8. Estamos a falar de 2 stops, portanto 2 elevado a 2, 4. Estamos a falar de 4 vezes menos luz que está a chegar ao sensor. Eu não posso nunca baixar esta velocidade, porque o assunto que estou a fotografar me obriga a disparar esta velocidade. Além disso, a distância focal que estou a utilizar também não me permite, numa objetiva pegada à mão ou handheld, como preferirem, baixar muito isto sem comprometer a nitidez da fotografia. O que é que eu vou ter que fazer? Bem, eu vou ter que passar este ISO para 12.800, ok? 6.400 um stop, 2.800 dois stops. Vou naturalmente começar a comprometer a qualidade da imagem que vou recolher. E é com isto que vocês têm que jogar. Se a vossa fotografia vos obriga a usar ou a trabalhar a determinadas velocidades, mais até do que a determinadas aberturas, porque esta coisa da abertura, por exemplo, a 1635, F2.8 ou F4, a nitidez nos limites da imagem não é tão boa que se possa usar sempre a 2.8. Claro que se a 1635 é usada para uma fotografia de palco, em que vocês podem ir acima do palco, ou de evento em que vocês estão muito mais perto do assunto, seja casamento, seja outra coisa qualquer, naturalmente 2.8 é melhor, é sempre melhor, 2.8 é sempre melhor, tem muito mais margem para onde se mexer. O custo também é outro, naturalmente, não é? Agora, se vamos falar de fotografia de paisagem, que é essencialmente aquilo que eu faço e que muita gente que me vê ou que me ouve também faz muito pouco sentido optar por uma 2.8 em detrimento de uma F4. Mesmo muito pouco, sobretudo numa era em que a amplificação de sinal, o ISO, portanto, está muito mais estabilizado, em que se conseguem valores muito mais elevados sem comprometer qualidade, numa altura também em que nós adicionamos tanto lixo, tanto filtro, graduados, big stoppers, little stoppers, adicionamos tanta coisa. Será que vale a pena gastar assim tanto dinheiro numa 1635 F2.8 ou numa F4? Se calhar não há coisas onde poderíamos trabalhar melhor. Há uma série de coisas que vocês podem fazer, há muito pouca diferença que justifique tanta diferença de custo. Depois há outras coisas importantes numa caneca desta. Este caneco é muito bem construído, mais bem construído do que este. Mas também é natural que assim seja. Por ser mais pesado também depois obriga à utilização deste mount ring que vai encaixar no vosso tripé. O peso não vai naturalmente ser feito no encaixe com a câmara, será naturalmente aqui mais no centro de gravidade da objetiva, ou do binómio objetiva-câmara. A verdade é que esta objetiva é muito pesada, é muito boa, naturalmente que é muito boa. Os resultados são sempre excelentes, mas também não são muito piores com esta. Se vão comprar uma teleobjetiva
falemos assim, de 70-200, sem estabilizador, isso é que não vale a pena. Não estraguem o vosso dinheiro a fazer isso. Disparar sem estabilizador de imagem numa coisa destas, só num tripé, e mesmo num tripé, atenção a distâncias focais mais elevadas, os registros podem ser comprometidos por pequenas vibrações. Estabilizador de imagem sempre, numa objetiva deste tipo. F2 ou F4, bem, cada um sabe de si. É só isto. Atenção ao dinheiro que gastam, não vale a pena estragar muito dinheiro com estas coisas. Próximo assunto é uma exposição do Alfredo Cunha. Alfredo Cunha é, no meu entender, um dos maiores fotógrafos portugueses, naturalmente que talvez 90% de vós o conheçam. Está patente na Universidade do Porto, da reitoria da Universidade do Porto, de 5 de dezembro a 31 de dezembro, portanto até ao último dia do ano, não há grandes desculpas para não passar lá. Esta exposição sobre ajuda humanitária e voluntariado obriga-vos a ir até à reitoria da Universidade do Porto, dar uma olhada a esta exposição de Alfredo Cunha. É um fotógrafo consagradíssimo, uma das mais importantes referências da fotografia em Portugal, e é praticamente obrigatório que a visitem. Se a visitarem, aproveitem e deixem uma mensagem no canal, digam-me se valeu a pena ou não, de certeza que vai valer. Eu também lá vou, mas gostava de saber a vossa opinião. Se tiverem dúvidas relativamente àquilo que falámos hoje, se detectaram algum erro ou coisa do género, deixem um comentário, entrem em contacto, digam coisas, façam like, façam subscribe e fiquem bem, não é?